eu sou Gabriela Ferreira e você está no Energizando Positividade. Sejam todos bem-vindos. Hoje, levando em consideração o cenário atual que a gente está vivendo no planeta Terra, a gente teve a ideia de trazer uma mensagem diferente, um pouco mais para o lado da filosofia, para a gente compreender aquelas questões que a gente também tem um propósito de trazer, que é sobre a arte de viver. Então a gente vai falar hoje sobre os estoicos. No reino animal, existe dor, morte, doença, mas a crise é uma coisa especificadamente da raça humana. No universo animal, as coisas simplesmente só acontecem. E esse conceito de crise, ele foi apropriado pelos conhecimentos da humanidade mais diversos, como, por exemplo, a economia, a medicina. No caso da medicina, ele usa um conceito de crise para determinar um estágio da doença, na qual é um estágio decisivo. Ou ela vai evoluir para a morte, ou ela vai evoluir para a cura. Apropriando esses conceitos da interpretação da medicina sobre a crise, a gente pode aprender muitas coisas para a nossa realidade atual. Porque muitos falam que a gente está na crise. E quantas vezes na sociedade já disseram que passaram por crises e etc. Então, eu acho que a gente aprende muito porque esse conceito de crise, a gente também depende muito da forma com que você encara essa crise. Uma das coisas que a gente precisa lembrar também, que é importante lembrar, é da transitoriedade da vida, né? A não permanência das coisas na vida. E às vezes a gente está ali bitolada no nosso dia a dia, na nossa rotina, achando que as coisas são totalmente estáveis, que elas são o tempo todo, né, estáveis no caso, que elas são totalmente constantes. Mas o que a gente percebe quando a gente olha no todo é que um dos principais leis universais é a mudança. Então a gente precisa estar preparado para isso. Eu acho que o momento que a gente está vivendo agora pede isso mais do que nunca, sabe? Que a gente possa estar atento, alerta a essa mudança que está por vir, que está nos exigindo agora nesse momento. E a todas as outras mudanças também, as pequenas coisas da vida, do nosso dia a dia. E para a gente evitar pequenos conflitos e algumas coisas na vida assim mesmo. Existe uma frase de Marco Aurélio que diz o seguinte: se é tolerável, então tolere e não reclame. Ou seja, a gente às vezes passa a maior parte do tempo tentando resolver uma coisa que não tem solução, reclamando ainda por cima e gastando uma energia desnecessária nesse percurso. E aí a gente torna um problema que já era um problema ainda muito maior, e torna uma gigante bola de neve. Fundada em 300 anos antes de Cristo em Atenas por Zenão de Cítio, o estoicismo ele teve seu apogeu em Roma, com Marco Aurélio, o imperador, e Sêneca, mais Epiteto. E um dos principais pensamentos que margearam essa ideologia, esse pensamento, essa filosofia, foi a ideia dicotomia do controle. Para os estoicos, o mundo é dividido em tudo aquilo que você consegue controlar e tudo aquilo que você não consegue controlar. Ou seja, é para você conseguir focar suas energias nas coisas que você consegue controlar. Isso por várias questões, né? Às vezes você tem um desgaste muito grande por se dedicar a algo que não tem efeito nenhum, porque não existe solução. Você já viu aquela famosa jargão popular que fala: se uma coisa não tem remédio, remediado está? Então é uma herança dos estoicos que vem pra gente mostrando, falando, dedica naquilo que você pode, se esforce naquilo que você consegue fazer. E o que não tiver no seu controle, a gente entrega.
a maior parte dos nossos sofrimentos vem de coisas que a gente não consegue controlar e que a gente não aceita. E aí torna essa situação ainda mais desgastante e desagradável, gastando uma energia, assim, como eu falei, desnecessária. Para os estoicos, o ideal seria, o ápice dele seria a virtude, né? Para ele, um homem virtuoso é um homem feliz. Seria o suficiente para eles em todos os quesitos. Por isso que Marco Aurélio fala sobre a ideia de você ter uma ideia e incorporar essa ideia. Tipo assim, se você tem uma filosofia de vida, você incorpora ela e não fica, por exemplo, sendo tipo, maçante, falando para as pessoas como deve agir, como deve fazer, como deve falar. É muito diferente quando você tem a consciência das suas ações, consciência de que você é um homem virtuoso, pleno consigo mesmo, com as outras pessoas e com o resto do planeta, e que isso já é o suficiente. Então, se você quer inspirar aquelas pessoas, você vai inspirar através das suas atitudes, não através da sua fala. Eu sei que, às vezes, a gente pode ter a ideia de que parece ser uma filosofia um pouco egoísta, porque te manda focar só naquilo que você consegue fazer. Mas é uma forma da gente aprender a lidar com maturidade com as coisas, sabe? Da gente poder conseguir respeitar os nossos limites e ver até onde que a gente realmente consegue ir, porque a gente também precisa estar preparado para a gente entrar numa guerra, numa crise, por exemplo, como a gente está vivendo. E a gente precisa também ter noção da imensidão das coisas, porque às vezes a gente está ali tão focado com os nossos problemas, fechado no nosso mundinho, e achando que só a gente que é, tipo assim, vítima daquilo tudo, ou que só a gente tem problema, mas na verdade não. A gente precisa ver que as águas ainda continuam descendo, o sol continua nascendo, os pássaros continuam voando, as coisas, elas, de alguma forma, regularmente, elas ainda estão acontecendo. E que esses problemas, assim como diz Marco Aurélio, em suas meditações, eles vão passar. Pode parecer que não, mas vai. Então, acho que essa é a mensagem que a gente queria passar para vocês nesse momento de quarentena, nesse momento de crise. Que tudo que a gente está passando vai passar, assim como outros momentos da história assim também passou. E a gente precisa dedicar naquilo que a gente consegue fazer. E você aí que assistiu esse vídeo até o final, eu te convido a comentar nos comentários aqui embaixo se você tem algum questionamento em relação a essa ideia da filosofia dos estoicos, porque a gente viu que ela tem alguns pontos assim um pouco polêmicos e tal. Se você concorda, se você discorda, qual que é a ideia que você tem a acrescentar, traz aqui pra gente, que vai ser muito bem-vindo a gente trocar essa ideia, que a ideia é essa, a gente crescer junto, compartilhar e agregar um ao outro. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de qualidade de vida, de bem-estar, de lazer, de filosofias, a gente convida vocês a curtirem e acompanhar os outros vídeos que a gente fez no canal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E compartilha, segue, clica no sininho, faz todos esses procedimentos aí, porque meu cabelo caiu aqui atrás agora, estragou tudo.